Salve, boa noite. Meu nome é João Paulo Rosas Nadal, do Paraná. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do planeta Terra. O 74, volume do Histórico, dos livros Universo em Desencanto, do Racional Superior. Página 109 a 113, oitava mensagem. A áurea do raciocínio está em todo lugar, porque a fase natural da natureza é racional, e a áurea da fase é racional. E todos recebendo o que a áurea transmite no raciocínio, uns entendendo e procurando até encontrar o que está sendo transmitido no seu raciocínio. E no encontrar, diz logo: era isso mesmo que eu estava procurando. Mas, por não saber o que era raciocínio, faz confusão do raciocínio com o pensamento. Então diz: eu estava pensando em encontrar isso mesmo. Eu estava à procura do que agora encontrei, porque eu pensava que havia de existir uma solução. Porque este mundo tem um dono, e esse dono não ia deixar os seus feitos sem solução. E eu pensava muito em encontrar a porta da solução. As pessoas não pensavam, raciocinavam. Mas por não conhecer o que era raciocínio, diziam que estava pensando, porque não sabia o que era raciocínio. Não sabia a áurea da natureza. Raciocinava e pensava que pensava. Raciocinava para quê? Para encontrar um conhecimento racional. Era a áurea racional transmitindo no raciocínio de todos para que procurassem a solução, que já estava na Terra há muito. E todos viviam à procura de solução. E quem transmite essa vontade e esse desejo? A áurea racional. Uns davam atenção ao que era transmitido pela áurea racional, e outros não davam a mínima importância. E os que davam importância ao que estava sendo transmitido pela áurea racional no seu raciocínio, esses acabavam encontrando a solução, como você já encontrou. E muitos já encontraram a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E outros, sentindo a transmissão no seu raciocínio e não dando a mínima importância e seguindo as suas vontades e os seus gostos. E esses que seguiam suas vontades e seus gostos, é como estão vendo aí no mundo inteiro, como se acabam por seguir as vontades e os gostos. Agora, os que davam atenção ao que estava sendo transmitido pela áurea racional no seu raciocínio, marcava aquela vontade no seu raciocínio, a vontade de procurar uma solução satisfatória para si mesmo. Então, esses que procuravam a solução, encontrando, como você procurou e encontrou a solução satisfatória, a solução ideal, a solução racional, e se realizando por passar a se conhecer e dizendo: é verdade, era isso mesmo que eu vivia procurando há muito tempo, porque eu pensava que tinha que existir uma solução. Hoje é que eu sei que eu raciocinava, mas não tinha conhecimento ainda da fase racional, da fase do desenvolvimento do raciocínio. Raciocinava e pensava que estava pensando. Hoje é que eu sei que a áurea racional é que transmitia essa vontade no meu raciocínio de viver procurando uma solução e que esta solução seria encontrada. E encontrei a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Já outros, não atendendo à transmissão feita pela áurea racional no seu raciocínio. Por quê? Porque botavam as suas vontades
e os seus gostos acima de tudo, por pensar que era o que não era. Então, esses não davam importância às transmissões de orientação que recebia no seu raciocínio, porque se julgavam absolutos. Portanto, as suas vontades acima de tudo e os seus gostos, não atendendo o que a áurea racional transmitia em seu raciocínio. E é por isso que sempre existiram essas divisões entre todos, devido às vontades serem livres e os gostos. Como já conhecem o animal racional, como é cheio de vontades e cheio de gostos. Nas vontades estão os ideais, cada qual com suas ideias, colocando as suas vontades acima de tudo e os seus gostos, não dando atenção às orientações transmitidas pela áurea racional em seu raciocínio. E os que davam atenção ao que era transmitido pela áurea racional, encontrando a solução, como você encontrou e muitos. Por estar no raciocínio à procura da solução e procurando a solução e encontrando, e aí em suas mãos. E outros imperando com a vaidade de suas vontades e os seus gostos, e não encontrando solução, e sentindo as falhas da vontade e dos gostos. As vontades falhando e os gostos também, para no final chegar à conclusão do desenvolvimento do raciocínio. Por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna, e todos chegando à conclusão que a fase natural da natureza é a fase racional, fase do desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque a natureza mudou de fase, terminou a fase do animal racional, a fase do pensamento, e entrou na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Salve. Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha e eu sou residente aqui do Retiro Racional. E hoje vou realizar uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A minha leitura será do 21º volume do Histórico, a partir da página 112, cujo título é As Estrelas são monótonos de giro magnético. Hoje, os que conhecem cultura racional querem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não querem mais continuar a ir a penar como animal de origem racional. Agora é ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a única preocupação de todos é essa daí, a saída do mundo, que sabem perfeitamente que não são daí, porque sabem de onde vieram e para onde vão. Então, hoje, a preocupação de todos é somente a volta para o seu verdadeiro mundo de origem, por todos serem de origem racional, sabendo que a origem é de lá, porque não saem daí, desse mundo de matéria, e por isso aí estão, pensando sempre e penando, em contradição com tudo e com todos, por não serem aí desse mundo.
que pareciam uma fonte de perdidos, porque ninguém sabia o porquê todos existiam nesse mundo, porque esse mundo existiu e existe. Hoje, todos cientes e conscientes, eternamente do seu verdadeiro mundo. Ninguém mais quer nascer nesse mundo de matéria, só para sofrer e descer para as classes inferiores. Dessa forma, todos lendo e relendo, sem perca de tempo, para o desenvolvimento do seu raciocínio, para terem condições para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E de forma que a força do pensamento foi tanta que passaram dos limites. E por passar dos limites, o pensador começou a sofrer. Porque tudo que passa do limite prejudica e perde a forma real de ser. Perdendo a forma real de ser, cai em fracasso, começando tudo a fracassar e piorar sempre por passar dos limites. Porque a força do pensamento foi demais e passou dos limites. E tudo que passa dos limites começa a se destruir, começa a explodir, começa tudo a se desentender. O que passa dos limites supera a condição de ser, e superando a condição de ser, começa a padecer, começa a agonizar, porque passou dos limites, ninguém aguenta. E daí arrebenta contra todos. O que passou do limite, ninguém pode suportar, ninguém pode aturar, ninguém pode aguentar, porque passou dos limites. E o que vem se dando há muito tempo, a força do pensamento foi tanta que passou dos limites, e passando dos limites, começa tudo a se destruir, e se destruir uns aos outros e destruir tudo. Tudo isso por força do pensamento ter passado dos limites. Passou dos limites, passou do normal. Entrou numa normalidade desequilibrada. É uma das causas do sofrimento da humanidade universal. Tudo que passa dos limites, ninguém aguenta, ninguém pode suportar. E dentro do limite, tudo é suportável. Dentro do limite, tudo está bom. Está tudo correto, tudo está bem. Passou do limite, tudo vai de mal a pior sempre. Tudo isso pela força da evolução do pensamento. A força do pensamento foi tanta que ultrapassou o limite. Ultrapassou o limite, desequilibrou tudo. Tudo dentro do limite vai bem. O que passa do limite vai mal. Tudo isso por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre, concorreu para passar dos limites. Porque tudo tem limite. E tudo dentro do limite segue certo. Segue a regra certa. E fora do limite, ninguém acerta. Fora do limite, tudo em desacerto. Por passar dos limites. Comendo demais, faz mal. Bebendo demais, faz mal. Passou do limite. Peso demais, faz mal. Por passar do limite. E o peso se tornou tão grande que ninguém aguenta, com o peso fora do seu limite. Tudo isto por fazer uso da vontade, a vontade de ser livre. E a vontade de ser livre, passando do limite, ninguém aguenta.
ninguém suporta. E assim, a vida do pensamento foi mais ou menos boa até um certo tempo. Depois que começou a passar do limite, começou tudo a piorar, a ponto de ninguém mais aguentar, por estar fora do limite. E de forma que a vida do pensamento, até um certo ponto, foi mais ou menos suportável, mais ou menos estável, mais ou menos calma, mais ou menos simples. Depois que passou do limite, começou tudo a piorar, com a evolução do pensamento. E daí começou a multiplicar as ruínas do mundo inteiro, por o pensamento ter evoluído demais e passado dos limites. Porque tudo dentro do limite é suportável. Passando do limite é insuportável. Mas ninguém volve as atenções para o limite das coisas, para o que está fora do limite, por não volver as atenções para fora dos limites. E tudo passou dos limites. E depois que passa dos limites, não há mais quem possa consertar ou endireitar, porque passou dos limites. Dentro dos limites, tudo bom, tudo mais ou menos certo. Fora dos limites, não há quem acerte. Você só pode com 20 quilos se botar 100 quilos em cima de você. Passou do limite, você não aguenta. Não aguentando, desequilibra-se. Então, dentro do limite, tudo é suportável. E fora do limite, tudo é insuportável. O pensamento evoluiu demais e passou do limite. E daí não puderam encontrar paz, nem segurança e nem garantia. Porque passou do limite, ninguém aguenta. Ninguém aguentando, ninguém pode endireitar, ninguém pode consertar, porque passou dos limites. Ficam todos tontos. Quanto mais procuram acertar, mais desacertam. De formas, essa foi a vida do pensador, e por isso, todo pensador é um sofredor. Quanto mais pensa, mais sofre, mais padece e mais cresce, porque está fora do limite. E quanto mais cresce, mais as ruínas se multiplicam e aparecem, porque passou dos limites. E assim, a vida se infernizou de uma tal forma que ninguém nunca sentiu a causa, que é passarem do limite. O limite é tudo aquilo que está dentro das possibilidades de todos. Saiu fora das possibilidades, passou dos limites. Passando do limite, tudo começa a se atrapalhar. E por isso, tudo dentro do limite funciona normal, funciona bem. O que passou do limite funciona de mal a pior. Dentro do limite, tudo certo, mais ou menos. Fora do limite, tudo errado. Fora do limite, há o desequilíbrio. E dentro do limite, há o equilíbrio. Então, se qualquer coisa desequilibra, é porque passou dos limites. Muitos deixam de enxergar os limites das coisas corrigindo. E por deixarem de enxergar os limites, passaram dos limites. Passando dos limites, não há satisfação. Dentro dos limites, todos satisfeitos. Fora dos limites, todos insatisfeitos. Passou dos limites, se perdeu. E lá vai tudo, abismo abaixo. E dentro dos limites, tudo certo e correto. E assim é tudo na vida. Que tudo que passa dos limites
desregula completamente e dessa forma fica tudo desnivelado, não encontrando forma nenhuma de dar certo, porque está tudo desnivelado, não podendo botar mais coisa alguma em forma. E assim foi a vida do pensamento, que desenvolveu-se sem limites e passou dos limites, e daí o desencontro de tudo e de todos, surgindo contra si mesmo por passarem dos limites. E o que passa dos limites, ninguém aguenta e ninguém suporta. Suporta sim, insatisfeito, mas não satisfeito. E dessa forma, foi a fase do pensamento, que parecia que com o pensamento iam resolver tudo, por não saberem a causa da origem do pensamento e o porquê foi feito o pensamento, e para que foi feito o pensamento e o objetivo do pensamento. Salve, muito obrigado e boa noite. Salve, boa noite. Meu nome é Laís Najá Almeida, sou do estado de Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Irei realizar a leitura do 71 do Histórico, da página 98, sétima mensagem. Agora, o raciocínio não tem mais dificuldade para o seu desenvolvimento, porque aí está o livro que contém a energia do raciocínio, para por esse meio ser feito o seu desenvolvimento. E agora, aí está em suas mãos como desenvolver o seu raciocínio, para que todos se libertem da vida da matéria e voltem ao seu verdadeiro estado natural de ser, que é no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E no ler e reler, o conhecimento de cultura racional se liga à energia racional, e daí o desenvolvimento do raciocínio, por meio desse conhecimento brilhante de cultura racional. Na fase do pensamento, falavam muito em raciocínio, mas ninguém sabia como era o raciocínio. E por ninguém saber como era o raciocínio, é que faziam confusões com o pensamento e raciocínio. Ninguém sabia distinguir uma coisa da outra, porque ninguém sabia o que era raciocínio e o porquê que ele existia. Só sabia o que era pensamento, porque pensava. E de forma, pensavam e diziam que estavam raciocinando, como coisa que conhecesse o que é raciocínio. Se conhecessem o que é raciocínio, já há muito todos conheceriam o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional. É o que o pensamento transmitiu na mente de todos, a dona do pensamento, que todos tinham raciocínio, e que chegaria a época, o tempo e a fase do seu funcionamento, mas não que o raciocínio funcionasse na fase do animal pensador. Mas o animal racional, confuso como sempre, pensava que o raciocínio estava em função na fase do pensamento, e sem saber distinguir uma coisa da outra. Pois o pensamento, que era o pensamento, ninguém sabia o porquê dele. Por isso, todos pensavam e não sabiam o porquê pensavam. Por isso, ninguém sabia por que foi feito o pensamento e para que foi feito o pensamento e o objetivo do pensamento. Ninguém sabia, ninguém conhecia, porque ninguém sabia por que pensava. Todos pensavam, mas não sabiam por quê. E por isso,
ninguém conhecia a dona do pensamento. E por não conhecer a dona do pensamento, ninguém se conhecia. Todos viviam sem se conhecer. Sabiam e viam que eram desse feitio, como são, mas ninguém sabia por quê, para verem que ninguém se conhecia. E por isso, ninguém sabia que era ferramenta da dona do pensamento. E por isso, ninguém sabia para que foi feito o pensamento, porque ninguém se conhecia. Agora é que estão sabendo por que pensavam e por que pensam. Agora é que estão sabendo que o pensamento foi feito para a lapidação das ferramentas da dona do pensamento. É por isso que todo pensador é um sofredor imortal, para verem que ninguém se conhecia. Não sabiam por que pensavam, por ninguém saber o porquê que assim era. Todos pensando sem saber porquê, porque ninguém sabia o porquê que assim era e o porquê todos assim são. E por isso, ninguém sabia de onde todos vieram e para onde todos vão, para verem que ninguém se conhecia, e por isso, ninguém sabia por que tinha pensamento. Pois se na fase do pensamento eram assim, ninguém sabia por que pensava, e por isso, ninguém sabia o que era raciocínio, porque não sabiam o porquê do pensamento nessa classe de animal. Não podiam saber de forma nenhuma o que era raciocínio. Mas como a dona do pensamento transmitiu no pensamento do pensador que todos tinham raciocínio e que chegaria o tempo, a época, a fase do seu funcionamento, não quiseram esperar pela fase do seu funcionamento. Precipitaram pensando que o raciocínio estaria em funcionamento, sem conhecer e sem saber por que pensava. Não podia saber de forma nenhuma o que é raciocínio. O raciocínio é da voz suprema de cima do mundo racional. Salve! Salve! Boa noite! O meu nome é Alessandra Curilo, sou natural do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville, e atualmente residente aqui do Retiro Racional. Hoje eu vou fazer uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. De autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, primeiro volume da obra. Página 348. Fluidos. O fluido é o gerador de todos os seres. O fluido é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda a espécie de bichos, animais e vegetais. E por isso, o fluido é o causador de toda essa bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluidos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluido mau gera os seres maus, e o fluido bom gera os seres bons. Então, nos fluidos estão as causas e as origens desse tudo aparente, que surge do nada e torna-se nada. Surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluido está o tudo aparente, o tudo do nada, que nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto, compõe e decompõe, constrói e destrói. Então, existe uma infinidade de fluidos.
todos diferentes, de todas as cores e de vários tamanhos. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, até o microgérmen, o microvírus, e os que as lentes não dão para ver. Como não enxergam o fluido, e sim sentem, assim existem vírus e microvírus, que não há lentes para enxergá-los, como não há lentes para enxergar os fluidos. Tudo isto por a formação da natureza ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida, elétrica e magnética. O fluido elétrico irmana-se com o fluido magnético. São dois em um só. Tudo isto fluidicamente, para vós provar que toda a natureza e sua criação é fluídica. E o fluido é o causador de toda a geração, de toda a formação, de todos os seres, e todos eles diferentes. E por isso, todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente. Em raças, a espécie é uma só, mas todos são diferentes uns dos outros, devido a essa infinidade de fluidos. Todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por consequente, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. Então, o fluido bom faz bem e o fluido mal faz mal. E assim todas as doenças, sejam elas de que espécie for, são fluídicas de origem fluídica. A pessoa imunizada pelo fluido bom está livre de ser vítima do fluido mau. Por estar imunizada pelo fluido bom, este tratamento fluídico é que é o verdadeiro tratamento do corpo em matéria fluídica. E todas as curas são de origem fluídica. Este é que é o verdadeiro remédio para a conservação da saúde, com o corpo imunizado pelo fluido bom. E para se adquirir o fluido bom, somente na imunização racional. Trate de conhecer o que é imunização racional, para ficar imunizado racionalmente. E uma vez imunizado racionalmente, entre em contato com os habitantes da planície racional. Entre em contato com o racional superior, recebendo as orientações precisas para a boa marcha e o equilíbrio da vida. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional, se entender com os puros, conhecer a sua origem. Estava encantado, de sua origem nada sabia, nada conhecia, desencantou-se. No momento, teve todo o conhecimento e esclarecimento de sua origem, de racional, que por ser de origem racional, se deformaram e viraram animais racionais. E agora, voltando ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional, que esclarece o porquê assim ficaram e o que eram antes de assim serem, de onde vieram, como vieram e por que vieram, para onde vão, como vão, para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Uma vez imunizado, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Tratem de se imunizar para ficarem imunizados pelo fluido bom e não serem vítimas
do fluido mal, transmissor das doenças, como o câncer e outras mais. E assim, tudo é fluido. Fluidos transformados em ferro, fluidos transformados em pedras, fluidos transformados em goma, que o começo foi da goma, da planície, e tudo gera da goma. A goma é o que gera o ser humano, a goma é que gera todos os seres. Então, os ossos provêm de uma goma, os dentes de origem da goma, o cabelo de origem da goma, as unhas de origem da goma, goma dura como ferro, goma dura como pedra, goma dura como osso. A goma se transformando em seres que se derretem, se acabam, porque surgiram da goma. Goma dura, goma meio mole, goma mole, originária da água da planície, que foi amolecendo com o calor, cada vez mais mole, virou uma água e cada vez mais derretida pelo calor. Virou água. Então, tudo é de origem da água e de origem da goma, que deu origem a todos os seres que estão aí. E por serem feitos de fluidos, é que tudo se derrete e se acaba. O começo foi da água. Tudo começou em água. E tudo se derrete e acaba em água. O espermatozoide não é uma goma? Daí surge o ser humano e assim todos os seres. Tudo é goma dura deformada. E por ser fluido, acaba em nada. Então, todos os corpos são fluidos, elétricos e magnéticos. Por isso, não existindo sol, não há calor. Não existindo calor, não há fluido. Não havendo fluido, não existem os seres. E assim, o fluido tudo é. E os seres nada são porque se acabam, se transformam naquilo que eram, porque nada se acaba, e sim tudo se transforma, devido serem deformados. Hoje é novo, amanhã é velho. Está aí a ação dos feitos dos fluidos. Salve, muito obrigada. Salve! Meu nome é Tiago Santos, sou do estado de São Paulo e da cidade de Limeira, e vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Minha leitura de hoje é do 38º volume do Histórico do Racional Superior, da página 108 a 111. Cujo título é Raciocínio Racional, Racional, Raciocínio, a união verdadeira da mãe com os filhos e dos filhos com a mãe, o ponto mais elevado do ser humano, de paz, amor e fraternidade. E de forma que o mundo é muito lindo para quem sabe e conhece o porquê que esse mundo existe. E para saber, é preciso que desenvolva o raciocínio, porque a fase natural da natureza, como sabem, é racional. E para viver neste mundo, é preciso que desenvolva o raciocínio, para se ligar à sua verdadeira mãe, a natureza, para poder ser favorecido por ela em tudo que necessita e precisa para viver. Então, o mundo é muito lindo, porque ligou-se à natureza, está ligado a todos os seus feitos.
sabendo o porquê dela e o porquê de todos os seus feitos. E aí, a vida se torna linda e bela, por todos estarem unidos à sua verdadeira mãe. Estando unidos à sua verdadeira mãe, são bem interpretados e compreendidos por ela. Aí havendo o diálogo dos filhos com a verdadeira mãe, então aí a vida se torna linda, porque só resplandece o verdadeiro bem. A mãe regulando todos bem regulados e todos bem equilibrados, e a própria natureza equilibradíssima, por a dona de tudo ser a natureza, a sua verdadeira mãe e de todos. E por isso lhe mantém até hoje, lhe fez, lhe gerou, lhe criou e lhe mantém de tudo até hoje, a verdadeira mãe. E a vida e o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por tudo ser racional. Apenas a persistência na leitura, para o desenvolvimento do raciocínio o mais depressa possível, para se juntar, se unir à sua verdadeira mãe, conversar com ela lhe entender e você entender ela, e todos entendidos e bem compreendidos. Então, não deve perder tempo, e sim ler e reler para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para se ligar à sua verdadeira mãe, por a fase natural da natureza ser racional. E raciocínio, racional, racional, raciocínio. Estando aí a ligação de filho com a mãe e mãe com filho. Racional, raciocínio, raciocínio, racional. Está aí a verdadeira ligação da mãe, que é racional, ligada a um ser de sua origem, ao raciocínio que é o seu filho. Então, racional, raciocínio, raciocínio, racional. A união da mãe com os filhos e os filhos com a mãe. Esse é o ponto mais elevado no mundo do ser humano. A ligação sua com a sua verdadeira mãe. A ligação de todos com a sua verdadeira mãe. Então, não adianta perder mais tempo com coisas inúteis do marca-passo da vida inútil da matéria, e sim tratar da coisa mais importante da sua vida e de todos, que é desenvolver o seu raciocínio e se ligar à sua verdadeira mãe, para que seja correspondido por ela em tudo e favorecido por ela em tudo, por ela ser a dona de tudo e tem tudo para dar a todos, porque foi ela quem lhe fez, a sua verdadeira mãe, foi ela quem lhe gerou, foi ela quem lhe criou, e é ela que lhe mantém de tudo até hoje e mais ninguém. Uma vez unido com sua verdadeira mãe, está salvo para o resto da vida, por voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, em primeiro de que tudo em sua vida e de todos, é tratar de desenvolver o raciocínio, lendo e relendo com persistência para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Então, raciocínio, racional, racional, raciocínio, a união verdadeira dos seus filhos com a mãe e a união da mãe com seus filhos,
os dois em um só. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. A união dos dois em um só. A união da mãe com os filhos e os filhos com a mãe, que lhe mantém até hoje de tudo, para ver o ponto culminante que chega o aparelho racional, aparelhado, unido, junto com sua verdadeira mãe, a natureza. Esse que é o mais belo esplendor da vida de todos. O ponto final da vida, voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Salve, boa noite a todos. Salve. 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 Boa noite, salve.